Fala, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Vitor Trenta e o vídeo de hoje é o quarto da playlist do 0 aos 10 mil. Para quem está chegando no canal agora e não conhece essa playlist, basicamente eu estou acompanhando a jornada da minha amiga Rai no mundo dos investimentos. Desde o primeiro investimento que ela fez até a meta que a gente estipulou de 10 mil reais. Quem já conhece a playlist sabe que eu gravo os vídeos com a Rai. Só que hoje, infelizmente, ela não vai poder participar porque surgiu um imprevisto e ela não conseguiu vir para a gente poder gravar. Mas ela já me adiantou qual é o ativo financeiro que ela vai adicionar na carteira dela e hoje eu vou ter a incumbência de mostrar para vocês. Então, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com amigos e família e também se inscreve no canal para o YouTube continuar sabendo que você gosta do meu conteúdo. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Primeiramente, vamos dar uma olhada na carteira da Rai para vocês se atualizarem de como ela se encontra no exato momento, para a gente saber quanto que a Rai ganhou em valorização patrimonial e quanto que ela recebeu em dividendo no último mês. Então vamos lá dar uma olhadinha na carteira. Então, pessoal, estou aqui com a carteira da Rai, site do Investidor 10, como eu já falei para vocês algumas vezes, é um site que eu utilizo para fazer tanto o gerenciamento da minha carteira, como também análise de ativos financeiros. E está aqui a carteira da Rai, pessoal. Atualmente ela está com R$ 605,07. Ela aplicou ao todo R$ 601,27, então ela está com um ganho de capital aí, uma variação positiva, né, de R$ 3,80. Descendo aqui, a gente pode observar qual é a composição da carteira dela. Então ela está com 40% aí em RDB, que é o produto da renda fixa, caixinha do Nubank, e ela está aí com 60% aproximadamente em fundos imobiliários. E se a gente descer mais um pouquinho, vocês conseguem visualizar especificamente quais são os ativos. Então está aqui, ó, MOL 11, que é um fundo imobiliário de shoppings, BTCI 11, que é um fundo imobiliário de papel, GGRC 11, que é um fundo imobiliário de logística, e o CPTS 11, que também é um fundo imobiliário de papel. Hoje a Rai vai adicionar mais um fundo imobiliário na carteira dela, de outro segmento, para fechar aqueles 5 fundos imobiliários que a gente falou lá no primeiro vídeo, que ela iria escolher para a carteira dela, tá? E aí fora os fundos imobiliários, tá aqui, ó, em renda fixa, os dois RDBs, que na verdade é um produto só, né, mas ele está separando como dois, que é a caixinha do Nubank. Se a gente for na aba de proventos, a gente consegue visualizar quanto que a Rai recebeu de dividendos especificamente nos últimos 2 meses. Então tá aqui, ó, em junho a Rai recebeu R$ 1,74, que a gente investiu junto com os R$ 300 dela. Em julho ela recebeu R$ 2,24, que é o valor que a gente vai investir hoje junto com os 300, então a gente vai ter R$ 302,24 e já está provisionado para esse mês, ou seja, para agora em agosto, R$ 1,62. Só que aqui ainda vai ser atualizado com os outros fundos imobiliários, tá? Então, ao todo, ela já recebeu R$ 5,60 de dividendos. Então, já que nós já visualizamos agora a carteira da Rai, vamos passar para o ativo que ela escolheu, ou seja, o último fundo imobiliário que ela escolheu para compor a carteira dela, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para a página principal do Investidor 10, a gente vai pesquisar aqui pelo ativo que a Rai escolheu, que é o HGRU 11, tá? Esse aqui é um fundo imobiliário de tijolo do segmento de renda urbana. E é um fundo sensacional, muito bem gerido, que performa muito bem, tem bons indicadores fundamentalistas, indicadores gerais. É um fundo diversificado, ele tem mais de 50 imóveis, então certamente é um fundo muito bom para uma carteira de iniciante. A Rai fez todas as análises e decidiu que quer colocar ele na carteira dela. Pode ver que ele está custando R$ 127,00. Eu perguntei quantas cotas ela iria querer comprar e ela disse que vai comprar apenas uma. E que o restante do valor ela vai colocar no RDB, na caixinha do Nubank, tá? E eu vou explicar para vocês por que ela tomou essa decisão. Então vamos lá. Por que a Rai resolveu comprar uma cota desse fundo imobiliário de R$ 127,00 e alocar todo o restante do capital, que está mais ou menos R$ 175,00, na caixinha do Nubank? E ela escolheu fazer isso, pessoal, por conta da estratégia que ela elaborou para a carteira de fundos imobiliários dela. Basicamente, a Rai estipulou percentuais para fundos de tijolos e fundos de papel na carteira dela. Então, ela determinou que ela quer 70% de fundos imobiliários de tijolo e 30% fundos imobiliários de papel. E comprando essa cota do HGRU 11 de R$ 127,00, ela vai ficar com um valor total em fundos imobiliários de R$ 485,00. E aí, se a gente for isolar o valor de fundos imobiliários de tijolos, que é do GGRC 11, do MOL 11 e do HGRU, que ela está adicionando hoje, vou colocar tudo isso aqui na tela para vocês verem, tá? Ela vai chegar num percentual aproximado de 70%, que é exatamente o objetivo que ela estipulou. Mas, Vitor, eu não entendi nada. Por que ela estipulou essa estratégia de 70% tijolos e 30% papel? Além do mais, por que ela escolheu 5 fundos imobiliários?
E por que ela escolheu os fundos imobiliários que ela escolheu? São várias perguntas que eu sei que podem ter surgido aí na cabecinha de vocês, mas não se preocupem que eu vou responder cada uma dessas perguntas, inclusive para fazer algumas considerações sobre o que eu estou achando dos ativos que a Rai está escolhendo para a carteira dela, né? Então vamos lá começar pela primeira pergunta. Primeiramente, por que a Rai estipulou um percentual de 70% para fundos de tijolos e 30% para fundos de papel? Esses percentuais têm a ver com o nosso cenário atual da nossa economia. A gente está, para quem entende um pouquinho mais sobre isso, com a nossa taxa de juros em tendência de queda. E o que é que acontece? Os fundos de papel têm os pagamentos justamente baseados na taxa de juros. Então, conforme a taxa de juros sobe ou desce, os pagamentos desses fundos eles vão subir ou descer. Eu comecei falando que a gente está com tendência de baixa, então isso significa que os fundos de papel eles vão começar a pagar menos. E aí, os fundos de tijolos, que estão ali inversamente proporcionais a esses fundos de papel, vão começar a performar melhor, eles vão começar a pagar mais. Então, consequentemente, a Rai está montando uma carteira de fundos imobiliários ali com foco nos fundos de tijolos em maior posição, justamente para aproveitar esse momento em que os fundos de tijolos vão começar a pagar melhor. Segunda pergunta, por que a Rai escolheu 5 fundos imobiliários? E essa aqui a resposta é, porque a Rai é iniciante. E o que é que isso influencia na escolha? Escolher fundos imobiliários, pessoal, não é algo aleatório. Você faz baseado numa análise. Você tem que estar acompanhando esses ativos financeiros. Óbvio que você não vai ficar todo dia fazendo leitura de material sobre o fundo imobiliário, até porque não precisa. Mas pelo menos uma vez por mês você tem que analisar esses fundos imobiliários. E como é que você faz essa análise? Nesses sites, o Investidor 10 é um exemplo que eu mostrei para vocês, onde você pode fazer análise desses indicadores fundamentalistas e indicadores gerais. E 2, no site do RI do fundo imobiliário, que é o de relação com investidores, onde tem uma porção de documentos do fundo, inclusive o relatório gerencial, que é um compilado de todas as informações do fundo imobiliário, que são disponibilizadas para os investidores poderem analisar. E o que é que isso significa na prática? Que você vai ter que estudar o fundo, você vai ter que ler. E se você estudar uma quantidade gigantesca de fundos imobiliários, você não vai conseguir manter a qualidade na sua análise. E é por isso que ela escolheu 5, porque é um número ali que um iniciante consegue analisar com tranquilidade, sem ficar preocupado com muitas informações. Terceira pergunta, por que esses fundos imobiliários especificamente? E essa resposta, pessoal, é dividida em basicamente 2 justificativas. A primeira delas, porque a Rai estudou os ativos. A Rai fez todas aquelas análises que eu falei para vocês. Então, ela olhou o RI dos fundos imobiliários, ela olhou os indicadores gerais e fundamentalistas, ela montou uma estratégia de investimento e aí, baseado nessa estratégia, ela foi selecionando os ativos para a carteira dela. A segunda justificativa é diversificação. Se vocês observarem a fundo os 5 fundos imobiliários que ela escolheu, vocês vão perceber que existem 4 setores distintos ali. Então, ela diversificou a carteira dela, escolhendo fundos imobiliários de diferentes setores. Mas, Vitor, por que é bom diversificar? Lembra daquele ditado que diz que você não deve colocar todos os seus ovos em apenas uma cesta? Porque se acontecer alguma coisa com aquela cesta, você perde automaticamente todo o conteúdo dela. E a mesma coisa com seus investimentos. Se você tem, por exemplo, no caso da Rai, 4 setores diferentes, se acontecer alguma coisa com o setor de shoppings, por exemplo, ela tem outros 3 setores que vão continuar performando bem para poder segurar a carteira dela. E vice-versa. Quarta e última pergunta. Vitor, como eu faço para aprender a analisar fundos imobiliários? Porque assim como a Rai, eu também quero saber fazer essas análises para poder montar a minha carteira de iniciante. E pessoal, para responder essa pergunta e também para ajudar vocês, eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela, onde eu faço análise em fundos imobiliários, explico como você fazer de maneira bem detalhada e ainda monto uma carteira de investimento do zero como se eu fosse um iniciante. Eu vou deixar aqui e lá vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Eu não estou aqui para dizer o que vocês devem ou não devem fazer com o dinheiro de vocês. Eu estou apenas aqui para compartilhar a minha experiência sobre os meus investimentos. Então, esclarecidas todas essas perguntas, só para vocês entenderem como ficaram os investimentos da Rai desse mês, basicamente ela tinha R$ 302,24 para investir, que são os R$ 300 que ela investe todos os meses, mais os R$ 2,24 que ela recebeu a título de dividendos dos fundos imobiliários. Então ela vai comprar uma cota do HGRU11, que custa R$ 127, e o saldo de R$ 175,24 ela vai colocar na caixinha do Nubank dela.
que é a reserva de emergência. E está aí montada totalmente a carteira de fundos imobiliários da RAI, pessoal. E aí, no mês seguinte, nós vamos descobrir o que é que a RAI pretende fazer com os próximos R$300 e algum pouquinho que ela vai receber de dividendos, tá? Confesso a vocês que até eu estou curioso para saber quais são os próximos passos. Será que ela vai para a renda internacional, algum ativo do exterior? Será que ela vai para ações? Ou será que ela vai se manter nos ativos que ela já escolheu? Só no próximo vídeo que nós vamos descobrir. Mas e você? Já começou a investir? Coloca aqui embaixo nos comentários, eu já comecei ou eu ainda não comecei, e se você não começou, me explica o que é que está faltando para você fazer os seus primeiros investimentos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com amigos e família e também se inscrever no canal. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.